Fala comigo, beleza? Nesse terceiro vídeo da série a gente vai falar sobre o que é exatamente o Elementary OS. Agora vou trazer alguns detalhes com base em algumas fontes da internet, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, o Linux é um núcleo do sistema operacional. O Linux ele é um núcleo, tá certo? Do sistema operacional. Programa responsável pelo funcionamento do computador que faz a comunicação entre hardware, impressora, monitor, mouse e teclado, e software, aplicativos em geral. O conjunto do kernel e demais programas responsáveis por interagir com este é o que denominamos sistema operacional. O kernel é o coração do sistema. Para a gente poder entender o que é kernel, o que é sistema operacional, eu vou explicar de uma forma bem esdrúxula mesmo, que é utilizando o corpo, por exemplo. E aí você vai entender o que é hardware e o que é software, tá certo? Digamos que no caso, o nosso corpo seja dividido em três. No caso, nós temos o hardware, que é o nosso corpo, certo? A parte de software, que fica no nosso cérebro, tá certo? E o nosso cérebro é o kernel, ok? E no caso, como é que funciona? O nosso corpo, o nosso hardware, ele possui, no caso, olhos, ouvidos, boca, nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, brincadeira, mãos. Então, assim, tem muita coisa no nosso corpo. Só que no caso, o nosso corpo sem um cérebro não funciona. Né? Tem alguns casos aí, algumas pessoas sem cérebro andando por aí, mas isso não é o caso agora, isso foi uma piada. Então, assim, o corpo sem cérebro ele não funciona. Então, ele precisa de um cérebro para poder fazer funcionar todo o nosso corpo, tá certo? Porém, no caso, também precisa de um usuário, que seria como se fosse a nossa alma, o nosso espírito, é o usuário. Então, no caso, é o corpo humano. Para mim, ele é considerado, na verdade, uma máquina. E é o meu espírito que controla essa máquina. Mas, enfim, eu não quero entrar em nenhum assunto desse tipo. Então, o que acontece? É no cérebro que fica o kernel, que faz toda a interação, que faz o meu braço se mexer, a minha boca falar, os meus olhos veem. Ele que faz toda essa ponte. O meu cérebro faz essa ponte. Então, no caso, é como se o meu cérebro fosse o kernel. Tá certo? Porém, no caso, eu tenho boca. Então, no caso, o meu cérebro, o meu kernel, ele consegue fazer com que eu, o usuário, o espírito, consiga controlar a boca para abrir e fechar. Mas, e sentir sabores também, assoprar e tudo mais. Isso, assoprar, no caso, já é uma combinação do pulmão. Mas, assim, o que ocorre? O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Falar já não seria uma habilidade natural. Nem todo mundo fala um idioma, por exemplo. Então, quando você aprende um idioma, é como se você estivesse criando, desenvolvendo um software para o seu computador. Então, no caso, eu diria que falar um idioma é como se eu estivesse desenvolvendo um software dentro do meu cérebro. Quando eu olho para frente, é uma coisa, isso é uma habilidade do meu hardware em conjunto com o meu kernel. Mas quando eu leio, já é como se fosse um software de reconhecimento de imagens e ali computadas para reconhecer aquele idioma, aquela escrita e aprender a ler. Então, aprender a ler seria como se fosse um software de leitura. É como se fosse não seria um scanner. Porque, por exemplo, hoje em dia você bota um papel na copiadora ou no scanner, ele pode até tirar uma cópia, mas ele não lê para você. Mas já existem softwares de leitura de tela que conseguem, você bota um papel um documento no scanner, ele copia aquela imagem, joga para o computador e lê o que está escrito para você. Então isso já é um software. Aprender a dirigir. Aprender a dirigir é um software. Ninguém nasce dirigindo, mas você tem o braço, o seu hardware e o seu
kernel, ele consegue mexer os seus braços, mas dirigir já é uma outra situação. Então você precisa desenvolver também esse aplicativo dentro do seu cérebro. Então, assim, para mim, o corpo humano é uma máquina. E essa é a melhor forma da gente entender tudo isso, né? E o espírito é como se fosse o usuário, é o cara que está controlando e está desenvolvendo tudo isso ao longo da vida. Se é que você consegue me entender. Então, o núcleo principal do nosso corpo fica no cérebro. Porém, na informática, eles dizem que o kernel é o coração do sistema. Para mim, na verdade, o coração é apenas para bombear, mas enfim, isso daí a gente não vai entrar no mérito agora. Eu espero que você tenha entendido isso daí, tá certo? Então, os principais programas, aí no caso aqui, essa no caso foi informação a respeito do que seria kernel. O Linux ele é um kernel, isso a gente vai ver mais à frente com desenhos, vai ficar mais fácil de entender, certo? Os principais programas responsáveis por interagir com o kernel foram criados pela Fundação GNU. Por este motivo, é mais correto nos referenciarmos ao sistema operacional como o GNU Linux, ao invés de apenas Linux. Isso foi o que eu falei lá no início, né, a respeito de eu estar me corrigindo toda hora para poder falar corretamente GNU Linux, ao invés de apenas Linux. Então o Linux ele é o kernel, o GNU seria os softwares, certo? E que eles se unem para fazer toda para poder utilizarem o hardware. É a mesma coisa a gente também. A gente, no caso, somos um hardware, como eu falei. Nós temos um kernel que faz a comunicação com o hardware, mas para que tudo funcione de forma correta, a gente precisa de o quê? De um software, que no caso seria o projeto GNU. Seguindo em diante, o que é o Elementary OS? O Elementary OS é uma distribuição de Linux baseada nos lançamentos do Ubuntu com suporte de longo prazo. O que eu te falei antes, né, longo termo suporte. E utiliza o ambiente de desktop Pantheon, que usa a linguagem de programação Vala. A linguagem de programação Vala tem um nome esquisito pra gente, Vala, né, mas para eles lá tem outro significado. Aqui Vala para mim é outra coisa, mas para eles lá tem um outro significado. E essa linguagem de programação ela é baseada no C, C++, Java, C Sharp, D, eu nunca ouvi falar dessa linguagem D, enfim. Uma distribuição, agora aqui é aquela parte também para poder explicar, que eu já tinha explicado antes, uma distribuição nada mais é que o conjunto de kernel, programas de sistema e aplicativos reunidos num único CD-ROM ou qualquer outro tipo de mídia. Hoje em dia temos milhares de aplicativos para a plataforma GNU Linux, onde cada empresa responsável por uma distro escolhe os aplicativos que nela deverão ser inclusos. Então o que acontece? Nós temos uma plataforma, certo? GNU Linux, ou seja, nós temos um sistema operacional, mas o que vai vir nesse sistema operacional é o que cada empresa vai decidir ou não. Por exemplo, se você está no Windows, por exemplo, o Windows ele vem já com diversos aplicativos bem interessantes, mas que não são o suficiente para você trabalhar. Então você precisa instalar um outro, você precisa instalar um Office, você precisa instalar por exemplo, um descompactador de arquivos para poder zipar e compactar e descompactar. Então você precisa de outras coisas também. Algumas distribuições já vêm com tudo isso incluso, ou pelo menos a maioria, ou às vezes não vem nada. Então cada empresa é responsável pela sua própria distribuição e distribui com aquilo que elas acham que deve ter ou não. No caso do Elementary OS, não é uma distribuição de uma empresa, é conhecida como uma distribuição independente, onde uma pessoa, um programador, Daniel Foré, criou, e aí outros programadores se uniram à causa dele. Que foi mais ou menos o que aconteceu também com o Linux no início, lá com o Linus Torvalds. Ele começou a ideia do Linux e outras pessoas se juntaram à causa. Mas aí a gente vê que só o nome do Linus Torvalds é reconhecido hoje em dia. E até o nome Linux não foi dado também pelo Linus Torvalds, foi um outro cara que deu o nome Linux ao Linux.
tá certo? Então, no caso aqui, a gente já aprendeu bastante sobre hardware, sobre software. Eu espero que eu tenha sanado sua dúvida sobre isso, sobre kernel também, tá certo? Só para finalizar aqui, existe o hardware, mas o hardware não faz nada sem um kernel. O kernel é o responsável ali por estar fazendo comunicar o hardware com o processador. Isso eu não falei antes, mas, por exemplo, todo computador tem um processador, uma CPU, uma unidade de processamento central. Todo computador tem um processador. E o nome computador é justamente por causa do processador, que é o cara que computa ali vários códigos binários por milissegundos, né? Milhares, milhões de códigos binários ali. Então esse processador, o kernel é o que faz a comunicação entre o hardware, ou seja, todos os periféricos e toda a estrutura, e o processador. Então, assim, toda vez que você instala uma placa de som nova, o kernel ele tem que fazer a comunicação com ele tem que ser a ponte entre o processador e essa placa de som nova. Então é por isso que às vezes a gente precisa até mesmo instalar um driver para poder botar essa placa de som para funcionar. Então tem bastante informação relacionada a isso. Eu espero ter sanado mais uma vez as suas dúvidas, e no próximo vídeo a gente vai ver quem distribui e a gente vai ver a história do Elementary agora desde lá de 1969. História antiga, mas não do Elementary. A gente vai ver no próximo vídeo. Então, um forte abraço e até daqui a pouco.